Quem nunca abriu mão de alguma coisa por Jesus, vai abrir mão de Jesus por qualquer coisa. Estou aqui hoje com o bispo Rodrigo Gutierrez, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, desbravador, homem de renúncia, de entrega, desbravou a região norte, entrou pela Venezuela formando discípulos, abrindo igrejas, hoje está desbravando outra região de São Paulo. Bispo Rodrigo, quem nunca abriu mão de alguma coisa por Jesus, vai acabar abrindo mão de Jesus por qualquer coisinha, não é verdade? Acredito que essa geração talvez já nasce errado porque nasce sem renunciar. Talvez vem para o Evangelho, vem para Jesus por causa de uma experiência, de um momento, de uma sensação gostosa. E ele nunca teve que renunciar, mas o Evangelho nasce com renúncia. Não existe Evangelho sem renúncia. Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O Evangelho, a base dele, ele inicia com renúncia e ele é construído em cima de renúncia, de sacrifício. Quanto mais nós sacrificamos, mais nós avançamos. E Paulo, quando foi chamado, que ele era Saulo, conhece alguém que é o Saulo? Não? Aquele que foi chamado para renunciar até o nome. Já começou renunciando. Começou. E aí o chamado dele nasce, vai lá e fala para ele que ele foi chamado para sofrer muito. Meu pai, podia aprender, né? Fala assim, tá amarrado. Não fala, você não é homem de Deus, não, é o demônio. Tá cala a boca, Satanás. E Saulo, ele nasce com esse entendimento do chamado, que a renúncia, o sofrimento, só que ele também entende que esse pequeno sofrimento temporário está produzindo um eterno peso de glória. E ele entendeu a diferença. Saulo entendeu e falou assim: olha, o sofrimento do mundo, a renúncia do mundo, o problema do mundo produz morte. Mas quem sofre pelo reino, quem renuncia pelo reino, esse produz vida e vida eterna. Então, na verdade, a renúncia é um privilégio. Glória a Deus. A renúncia é um chamado para viver o privilégio do reino de Deus. Meu pai. Você falou uma coisa poderosa, né? Agora há pouco você falou assim, ó, quem constrói grandes coisas, ninguém constrói grandes coisas sem fazer grandes renúncias. É impossível a pessoa, e exatamente isso que todo mundo quer hoje, todo mundo quer grandes realizações, quer grandes conquistas, mas sem fazer grandes renúncias, grandes entregas, né? A conta nunca vai bater, né? A conta não vai bater, não vai fechar, porque tem alguns versículos que para algumas pessoas é pesado, mas para outros que estão fazendo a coisa certa é bênção. Quando a Bíblia fala, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Quem está sacrificando, entregando, ele está na expectativa, irmão, não tem como dar errado. Eu estou semeando, eu estou entregando, eu estou sacrificando, eu vou colher. Agora, aquele que não está entregando, que não está sacrificando, ele olha e fala, como é que eu vou ter colheita? Não tem jeito. E as pessoas hoje, elas querem colher, mas elas não querem entregar. Tem algo, Saulo, esses dias até eu estava falando para as pessoas, gosto daquele versículo que fala assim, ó, Deus ama quem dá com alegria. Ah, Deus se alegra, o reino não pode ser pesado, o ministério não pode ser pesado. Ah, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas a Bíblia fala também que aquele que levou a preciosa semente andando chorando, meu Deus, ele não parou de semear porque ele está chorando. E se ele está chorando, não está confortável. Se ele está chorando, está custando algo. Aí fala, ele está andando, chorando, semeando, vai voltar com certeza com a sua colheita na mão. meu Deus do céu, que poderoso, que poderoso. Ou seja, não tem como diminuir o preço, né? Que é exatamente isso que todo mundo quer assim, que é uma coisa, eu quero fazer coisas grandes a preços promocionais. Assim, eu quero realizar coisas grandes, viver coisas sobrenaturais, mas a preços sem preço. Sem custar muito. Sem custar nada, né? Jesus já entregou lá na cruz, Jesus já sacrificou lá na cruz. Eu não tenho que fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada, porque Jesus já conquistou lá na cruz, pronto, já está conquistado, eu não preciso fazer mais nada. Está pago o preço, eu não tenho que fazer mais nada. Você acredita nisso? Não, eu acredito que ele não está lendo a Bíblia. O sacrifício de Jesus, na verdade, é o referencial daquilo que nós temos que fazer. Porque Jesus falou assim, olha, que Paulo lá falando, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então eu não posso fazer menos que ele. Eu não posso entregar menos que ele.
E aí Jesus, ele põe a tampa lá em cima, Saulo. Porque ele entregou foi tudo. Quem quiser vir após mim, quem quiser É, ser meu discípulo, né? Quem quiser me seguir, primeira coisa primeiro critério para seguir Jesus, para se tornar um cristão, né? Cristão é seguidor de Jesus, era a renúncia, né? renúncia. Tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo, tem que abrir mão daquilo, tem que entregar aquilo. Então as pessoas dizem, não, Jesus já entregou, não preciso renunciar mais nada. Quando na verdade ele mesmo colocou a prova, lá está escrito na Bíblia, Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo, né? Falando, e o critério que colocava à prova era exatamente a renúncia, né? Como que pode alguém acreditar que o seguinte, tem como eu seguir Jesus, mas sem renunciar a nada, sem entregar nada, sem abrir mão de nada? Tem jeito? Não, a primeira coisa que ele tem que entregar é o coração. E aí, se a Bíblia fala que o coração é a fonte da vida, ele está falando, você está entregando o mais importante. Depois que você entregou o coração, não tem mais limite. Pessoas que têm dificuldade de entregar alguma coisa é que ele não entregou o coração. Ele fez a oração da boca para fora, por isso que fala, se no teu coração cres, mas com a sua boca confessar. Tem gente confessando com a boca, mas o coração está longe. Quem não entrega o coração tem dificuldade de entregar o tempo, tem dificuldade de entregar o dízimo, tem dificuldade de entregar a oferta, tem dificuldade de servir. Saulão, agora, para quem entregou a vida, o que é ofertar? Nada. Quem entregou a vida? O que é ser parceiro de Deus? Nada. Quem entregou a vida? O que é entregar o tempo para vir servir na igreja? Nada. E o nosso maior referencial é aquele que entregou tudo por mim. Se ele entregou tudo por mim, Saulo, um dia, presta atenção, um pastor falou para mim assim, eu vou entregar o ministério, acho que eu já contribuí muito, já fiz a minha parte. Aí eu perguntei para ele, com base em quem que você está achando que fez muito? Está se comparando com quem, né? Com Você está olhando para quem? Para onde? Porque às vezes a gente olha para o irmão do lado, o irmão do lado está fazendo menos, a gente acha que está fazendo muito. Aí eu perguntei para ele assim, com base em quem? Aí ele falou, não, acho que eu já fiz bastante. Eu falei, você já entregou mais que Jesus? O que Jesus entregou por você e o que você entregou por ele, põe na balança. Vale a pena ou você ainda tem alguma coisa para entregar? Esse coração de devedor, Meu Deus. ele faz da renúncia um estilo de vida. Nossa, Deus, é o apóstolo Paulo total isso aí, né? Eu sou devedor, total grego. Sou devedor. Nossa, eu sou devedor. Esse é o coração que impulsiona a pessoa, né? Esse é o coração que move as pessoas a fazerem alguma coisa. Né? Porque quando a pessoa para de fazer, quando ela para de se entregar, quando ela para de buscar, quando ela para de se envolver, né, na presença dela, porque ela acha que ela já... na verdade, é Deus que está devendo ela. E muitas pessoas se comportam assim, né? Como se Deus é que estivesse devendo ela, né? Eu já fiz muito para Deus. Eu já fiz demais. Só estou entregando muito. Meu Deus. Estou sacrificando muito. Agora tudo, pai, coloca na balança o que eu recebi. Porque Deus nunca vai pedir para mim algo que eu já não tenho entregado. E ele começa o ministério, ele começa o cristianismo entregando tudo. Deixou tudo, abriu mão de tudo, entregou tudo e foi até a morte de cruz. Ele foi obediência total. Então ele colocou o parâmetro lá em cima e a gente não consegue vencer Jesus. Porque na verdade, todas as vezes que eu renuncio, eu também recebo do Senhor. A moeda do evangelho, da renúncia, é a moeda que te autoriza a receber o que Deus tem para você. Então Deus não pede para você renunciar. Por isso uns recebem muito, outros recebem mais ou menos, outros recebem quase nada, né? A medida não é Deus que define, a medida é a pessoa que define através da renúncia dela, através da entrega, ou seja, o nível de entrega, olha que poderoso, hein? Olha que poderoso que o bispo Rodrigo está falando aqui para nós. Rodrigão, olha, então o nível da entrega das pessoas que define o nível de acesso que elas vão ter de Deus, Claro. o nível que elas vão ter de revelação, de bênção, de tudo, de Deus, é o de acordo com a entrega. Que as misericórdias do Senhor são sobre todos, mas o segredo é para quem teme. Segredo não é para todo mundo. E temor, quem tem temor do Senhor, ele entrega a vida ao Senhor. O temor do Senhor também me leva a amar vidas, a cuidar de vidas, a gastar vidas. E aí o Senhor vai revelando segredos. O nível da minha entrega determina aquilo que o Senhor revela. Porque o nível da minha entrega, Saulo, também determina o nível da minha aliança. Meu Deus. A minha aliança é provada pela minha entrega. E hoje eu vejo o seguinte, o inimigo está conseguindo roubar as pessoas das coisas preciosas do Senhor, tirando delas o desejo da entrega, da renúncia, do sacrifício. Aquilo que no reino de Deus, o sacrifício no reino de Deus sempre é honra. Então, se
Como eu tiro sua honra? Roubando a moeda que te autoriza a ter a honra. E por isso que as pessoas hoje, eu quero estar envolvido, quero estar ajudando, mas naquilo que não me custa nada. Na verdade, deveria ser o contrário. Como É a pessoa envolvida, diferente da comprometida, né? O envolvido é uma coisa, o comprometido é outra. tal. É Davi falando, eu não quero dar ao Senhor. Algo que não me custe. Uau! Olha o nível dele. Aí tem gente falando assim, eu não quero dar ao Senhor algo que me custe, eu quero dar o que eu posso. E Davi falando, eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Meu Deus do céu. Recebeu aí? Recebe aí. Recebe essa bomba atômica do céu. E essa é a pergunta de Deus. Você abriu mão de alguma coisa por Jesus? Você já entregou alguma coisa por Jesus? Porque quem não abre mão de alguma coisa por Jesus, vai abrir mão de Jesus por qualquer coisa. Entregue-se a Ele. Se renda a Ele em nome de Jesus.